Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Quero saudar todos com a santa paz de Senhor e Salvador Jesus nessa tarde. Estou aqui mais uma vez, aqui no monte, para trazer uma pequena palavra da parte de Deus, né? Louvado e agradecido o nome de Jesus, né? Estava aqui orando, meditando. Estou subindo 3 vezes por semana aqui para orar pelas nossas igrejas, os irmãos e irmãs. Estava aqui meditando na palavra de Deus. E eu vendo aqui, amado ouvinte, da palavra de Deus, Jesus teve uma conversa com um homem chamado Nicodemo, que Nicodemo lhe procurou e fez uma pergunta a Jesus. Queria saber que sinais, aqueles sinais que Jesus fazia, ele queria saber como ele fazia os sinais. Ele observava que Jesus curava enfermos, né? Fazia milagres, muitos sinais. E ele observava o trabalhar de Jesus. Até que uma vez à noite, ele foi se encontrar com Jesus e faz essa pergunta, né? Se Deus era com ele, porque ele teve um entendimento que nem o sinal daquele que Jesus fazia tinha que ser de Deus, porque se não fosse Deus, Jesus não poderia fazer aqueles sinais, né? Louvado seja Deus. Mas Jesus responde a pergunta de Nicodemos. E eu tenho assim que Nicodemo ouviu aquela resposta, mas não era a resposta que ele queria ouvir, porque a pergunta foi essa, né? Eu sei que Deus é contigo, que nem os sinais poderia fazer se Deus não for contigo. Mas Jesus responde a Nicodemo no versículo 3, também tem no versículo 5, do Evangelho de João, capítulo 3. Jesus disse: Nicodemo, na verdade vos digo, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E ele insiste com a pergunta: como é isso? Então ele é observador, ele observa, né? No versículo 5, Jesus dá outra resposta. Disse: na verdade te digo, se não nascer da água e do Espírito, tu não pode entrar no reino de Deus. Mas eu creio que Nicodemo observava, não estava esperando a resposta, né? Porque a pergunta dele não era essa: como eu vou entrar no reino de Deus? Ele não perguntou como poderia entrar, ele perguntou que sinais que ele fazia se Deus não era com ele, né? Louvado seja Deus. O que eu quero dizer com isso nessa tarde, ouvinte da palavra de Deus? Você pode ser um Nicodemo observador, né? Observa as igrejas, observa o trabalhar de Deus na vida do ser humano, na vida do pastor, a pastora, sei lá qual for, aquele que for usado por Deus, né? Não importa a posição, não importa que ele é usado por Deus, ela é usada por Deus. E você fica só observando aí, louvado seja Deus, né? Só observar não basta, irmãos. É muito bom observar para tirar algumas dúvidas, mas melhor é você nascer de novo. Porque se você não procurar nascer de novo, você vai ficar só observando e se perguntando como é que se lhe dá isso, como é que é feito isso. Louvado seja Deus. Porque Jesus, ele veio, irmãos, ensinar e fazer sinais, sim, Senhor. Mas o alvo que Jesus vinha aqui para o ser humano é para que o ser humano tenha uma vida eterna, salvo deste mundo, né? E entrar no reino de Deus. Aí tem muitas pessoas que ignoram isso aí, mas o próprio Jesus disse, né? Então é necessário que o homem entre no reino de Deus, mas para isso tem que nascer de novo. Se a pessoa não nascer de novo, disse Jesus que não pode nem ver e nem entrar no reino de Deus. Como você vai entender a palavra de Deus se não nasceu de novo, né? Louvado Salai, Rai Binerres, Deus de Israel que tem poder nos céus e na terra. Para você compreender a palavra de Deus,
É necessário que haja um novo nascimento, né? Nascer da água do Espírito. Você pode ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você pode ver alguém pregar de Gênesis e Apocalipse, mas você nunca vai ter o entendimento aberto, porque o seu entendimento ainda é do lado material, é do lado espiritual ainda você não entendeu. E para entender, tem que ter esse novo nascimento, uma nova experiência com Deus, ter intimidade com Jesus. Louvado seja Deus. Então a resposta de Jesus foi essa. Talvez Nicodemo queria que Jesus respondesse como era que ele fazia sinais, porque Nicodemo foi perguntar: Senhor, eu sei que Deus é contigo. Como é que Deus é contigo? O que é que tu faz para Deus estar contigo? Eu creio que ele queria essa resposta. Ele queria que Jesus falasse para ele que Deus era com ele por isso, por aquilo, né? E às vezes você vai perguntar ao homem de Deus por que é que você é usado por Deus. O homem vai responder: eu sou usado porque jejum faz tudo. Não, irmãos, né? Não é o jejum, não é a oração, não é nada. É porque nascemos de novo. Quem nasce de novo, ele tem um novo nascimento, ele tem intimidade com os céus, abaixo, de casse. E as coisas do céu não é a coisa da terra. Eu quero que você assista esse vídeo até o fim para ter um pouco de entendimento. Louvado seja Deus. Se nós não tiver a nascer de novo, meus amados irmãos, ninguém vai ver os céus. Jesus disse: você não vai ver os céus. Como é que você vai entender as coisas do céu se nem vê, irmãos, né? Louvado seja Deus, né? Como é que nós vamos entrar se não nasceu de novo? Aleluias. Você vai ver as coisas que na terra, os sinais que Deus faz através do homem, os sinais que Deus faz através da mulher, através de qualquer que seja aquele que nasceu de novo. E por isso hoje há uma grande contenda, grandes divisões no meio da humanidade, do planeta Terra. Porque louvado seja Deus, eles querem entender, querem compreender, mas não nascem de novo. Aí vão interpretar da sua maneira, da sua moda carnais, do seu modo carnais, materiais. Se diz se nasceu de novo, assim eram os fariseus. Os fariseus se achavam entendido, inteligente, mas ele entendia da sua forma, da sua maneira. Na terra pode ser, mas para o céu não é a nossa maneira, nem a nossa forma, é da forma de Deus e da maneira que Deus quer. Para nós entender, tem que ter um novo nascimento da água e do Espírito. Que nós não tivermos o Espírito de Deus, nós não vamos entender as coisas que Jesus fala. Louvado seja Deus. Nós não vamos entender nada da Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada ela é o espiritual. Se a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, louvado seja, tivesse perdido a validade, essas palavras não valiam mais nada hoje. Como outros livros, qualquer vez perde sua validade. Já foi história passada, mas a Bíblia Sagrada, ela não é história passada. Ela é do começo até o fim. Ela não tem, louvado, a palavra de Deus não tem fidelidade, não tem fim. Passa o céu, passa terras, tudo passa, mas diz que a palavra dele permanece, não pode passar. Então, para isso, Nicodemo nasce de novo. Então, tem muitas pessoas como Nicodemo, irmão, até conhecedor de leis. Nicodemo era um dos príncipes do exército ali, um dos príncipes do judeu, perdão. Mas ele não sabia, aleluia, como entrar no reino de Deus. Talvez nem se interessava como entrar, o interesse dele é saber os sinais que Jesus fazia. Talvez você é um deles, não se interessa como entrar no reino de Deus, mas ficar se interessado, porque há cura e milagre usando o povo de Deus. Aleluia, Jesus. Nasce de novo, meus irmãos. Nasce de novo. Quem nasce de novo, ele rejeita o mundo. Quem nasce de novo, ele vive no mundo, mas não, louvado seja Deus, ele não vai concordar com as coisas do mundo, ele concorda com as coisas do céu, porque teve um novo nascimento. E quem não nasce de novo, ele não concorda com as coisas do céu. A concordância dele é as coisas da terra, né? E a terra vai se derreter como se derrete cera no fogo. E o profeta Miguel, no capítulo 1, versículo número 2 e 3. Né? A parte A do versículo 3 do capítulo 1 de Miqueias, a terra vai se derreter como se derrete cera no fogo. Louvado seja Deus. Né? Então,
O próprio Jesus disse, para que ganhais o mundo inteiro se achar perdido? Né? Então, Nicodemo, nasça de novo, né? Tenha experiência com Deus. O seu estudo não é suficiente, o saber terreno não é suficiente, ter letra terrena não é suficiente. O suficiente é nascer da água e do Espírito, ter um novo nascimento para entender as coisas do céu celestial. Eu estou aqui em cima desse morro, mas para quem não entende, para quem não é espiritual, vai dizer que eu estou fazendo sacrifício de tolo, vai dizer para que isso, não preciso disso, e vai falar mil e uma besteira achando que é certo, né? Mas quando você nascer de novo da água e do Espírito, você vai entender tudo porquê ou não porquê. Louvado seja Deus. Esta é a palavra de hoje aqui para vós, né? Eu espero que você tenha entendido. Eu não estou dando uma palavra, irmão, para você vir desistir da caminhada, nem desfazer de você e nem me engrandecer. Estou dando uma palavra da verdade. Ainda no capítulo 13 de João, o versículo 34, se não me fala a memória, 34 a 35, ele disse, se crê no testemunho de Deus, né? E crê naquele que enviou, ele disse, aquele que ele enviou fala a palavra de Deus. O versículo seguinte ele disse, se crê no Filho, tem a vida eterna, mas se não crê no Filho, não tem vida eterna. E para nós passar a crer em Jesus, é necessário ter o nascimento de novo, em nome de Jesus. Ninguém vai crer em Jesus, irmão, se não tiver um novo nascimento. Ninguém vai crer. Pode até dizer que crê, mas é uma crença desacreditada. Uma crença, crê porque vê os parentes crer, vê o vizinho crer, e outra pessoa crê, aí diz que crê. Mas a verdadeira crença em Jesus, ele fala a palavra de Deus, como ela é, ele tem um nascimento, ele vai entender as coisas de Deus. E aqui eu quero agradecer aos ouvintes que emprestaram seus ouvidos para ouvir essas palavras. Que Deus vos abençoe em que Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Procura examinar a Escritura. Procura nascer de novo em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos na paz do Senhor Jesus Cristo.